do cego para poder guiar. Estamos de volta no segundo bloco aqui do Contra. Hoje a gente está falando um pouquinho do livro do Shu Han, que é A Sociedade do Cansaço, um ensaio, na verdade, pequenininho, intenso demais, e a gente está debatendo ele aqui sobre vários aspectos, né? E eu queria falar um pouquinho agora sobre a sociedade da performance ou do desempenho, o quanto isso implica no adoecimento das pessoas que te procuram, por exemplo, no consultório, ou dos alunos que estão lá também se matando para conseguir cumprir o script social, né? Passar no vestibular, ter um bom emprego, ter sucesso. O que é sucesso? Olha quanta pergunta. Eu vou jogar a bola para vocês aqui. Quem quer falar um pouquinho dessa sociedade do desempenho? Tá com vocês. Eu quero citar um médico psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung. Né? O Jung ele tem uma colocação conceitual, né, sobre a formação da persona ou das personas, que são as máscaras sociais que a gente precisa construir para lidar com o mundo de fora. Né? Ou seja, o André é professor, o André é psicólogo, né? O André é pai, o André é filho, o André é amigo. Né? Então, de certa forma, né, na adolescência, na pré-adolescência, adolescência, a gente já começa a sentir essa necessidade de performar. Nós precisamos para lidar com o mundo de fora. No entanto, não é só o mundo de fora que existe, e aí que está, né, o adoecimento. É quando há uma polarização psíquica, nós adoecemos. Pegando esse gancho, eu já vou passar a palavra para vocês. Como que as pessoas hoje estão lidando com as emoções? Porque eu acho que tem um monte de gênio espalhado por aí, descobrindo fórmulas matemáticas, físicas, mas que quando se trata do autoconhecimento, do autocuidado e dessa coisa da inteligência emocional, a pessoa se perde totalmente. Você identifica isso no seu consultório, quando as pessoas te procuram, essa deficiência dessa sabedoria do eu, né, para conseguir lidar com as situações cotidianas mais simples? Fruto de um processo que não nos ensina a olhar para dentro. Né? Então, assim, não se aprofundar. O nosso sistema educacional não inclui o mundo interno. Então, eu vou aprender geografia, eu vou aprender história, eu vou aprender tantas outras coisas que são importantes sim, mas eu não vou aprender o meu aparelho psíquico, eu não vou aprender sobre as minhas emoções. Então, nós estamos, de certa forma, né, em massa, né, não posso dizer todos, obviamente, mas nós estamos, de certa forma, em massa, vivendo um certo analfabetismo emocional. Nós não sabemos o que estamos sentindo, né? Mas isso fruto de anos e anos, né, de um processo educativo que não nos ensina. E se me permite complementar, claro. A minha experiência como professor, né, e como pai também, meu filho também está na rede privada e eu dou aula na rede privada, eu vejo que isso é mais um fator de desigualdade, porque as instituições privadas hoje, elas conseguem, né, eu dou uma disciplina no Colégio de Avaré, que é uma aula de inteligência emocional, né, de projeto de vida. Olha, o próprio nome projeto de vida já é um negócio horrível, né? Porque já estabeleceu uma meta. Exatamente, porque você tem ali, você tem que chegar porque lá. É uma rota que você planejou e parece que se você sair dessa rota, é a morte. Sim. A coisa acaba. É o tal do projeto de vida, mas que vida, o que é vida... E que projeto. E que preço. Exato. E sempre pensando no desempenho, sempre pensando lá no profissional. Mas ainda assim, essas crianças têm um acesso a esse diálogo sobre as emoções, sobre como agir em determinadas circunstâncias. Então, pequenas coisas que talvez venham a funcionar como um gatilho e tudo mais. Mas eu penso que isso não é generalizado, né? E que, mesmo como professor, eu entendo que eu não tenho a formação que você tem, por exemplo, para trabalhar com isso. Então, que, óbvio, a gente precisaria de profissionais da área da psicologia em todas as escolas, principalmente nas escolas mais das áreas mais pobres, das áreas mais carentes, exatamente. Perfeito, Rafa, perfeito. Cá, você acha que as pessoas, você está no Instituto Federal, a moçada de lá já tem com ela, já chega com essa sede de atingimento do impossível
e dessa vontade e ao mesmo tempo frustração, desejo barra frustração? Não. Como que vocês lidam com isso? Veja bem. Veja bem. Veja bem. Eu trabalho na melhor escola pública da região. Não existe parâmetro algum para o que o Instituto Federal faz. De fato. E vou te dizer mais, tá? Seba, ouve isso aqui que eu vou te falar. Passei em frente a uma... Não vou falar qual é a cidade. Passei em frente a uma cidade que tinha um Instituto Federal. A hora que eu olhei de novo, falei, não é possível que seja Instituto Federal, mas o de Avaré é lindo, é perfeito, é cuidado, é encantador. E essa outra cidade não era tanto. Então, como as pessoas fazem a diferença? Como o olhar de cuidado faz diferença? E olha, veja bem como é contraditório. Nós estamos numa escola que é o top de linha do que o ensino público deve oferecer. Nós temos uma psicóloga escolar, nós temos um setor sociopedagógico com funcionários pedagogos, todos formados no direcionamento para fazer todo um processo de acolhimento. Nós temos um departamento que é um núcleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas, que é o NAPNE. A gente tem toda uma estrutura que pensa o aluno na sua totalidade, porque o nosso instituto, ele preza pelo ensino público, gratuito e de qualidade, mas ele é um ensino médio integrado a uma função técnica profissional. Então, são alunos de 14 a 17 anos, que eles vão fazer educação básica e estão se formando para o trabalho. Ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Então, eles têm espaços laborais, com regras laborais, de execução, norma, tem um trato de mini fábrica, mini laboratório, e não é mini em tamanho, é exatamente como é um laboratório químico. Você tem uma roupa para entrar, uma roupa para sair, uma forma de se comportar, uma forma de pegar os materiais, devolver os materiais. Porque ele está se formando para o labor. Ó o Foucault. Controle total. E ao mesmo tempo ele tem aula de filosofia, sociologia, português, matemática, onde ele tem que aprender que a desordem faz parte, que os confrontos de ideias se dão. E ao mesmo aí ele tem essa aula das 8 às 10. Às 10 ele entra numa fábrica. E aí às 11... Aí depois do almoço, ele tem aula de filosofia, ele tem que refletir sobre a origem das coisas. Nossa, é intenso, é intenso. Que bom que vocês têm um apoio psicológico, né? Para criança, né? Exatamente. E aí a gente vai chegar nesse resultado, porque esse aluno tem que performar aos 15 numa estrutura de trabalho, numa postura de pesquisa. Existem alunos do ensino médio que realizam projetos de pesquisa apoiados pela FAPESP, pela CAPES. Nós estamos falando de alto nível de investimento, de grana, de professor dedicado, laboratórios altamente controlados, sistemas de análise, né? E tudo isso gera um grande campo de performance. Como eu performo nesse espaço da escola. Então, ao mesmo tempo que eu tenho toda uma estrutura para abrigar essas necessidades especiais, eu tenho um alto nível de tensão e de adoecimento no ambiente escolar que não é só dos alunos, também é dos professores, também é do grupo de servidores. Que o volume de atendimento, inclusive pós-pandemia, ele quadriplicou, porque as crises de ansiedade aumentaram, os processos de controle, eles têm que se adaptar a um novo aluno, a uma nova métrica da vida. Então, assim, às vezes o sonho de estudar no instituto, a gente tem processo seletivo de entrada, não tem vaga para todo mundo. São 5, 6 alunos, é uma concorrência de vestibular. Eles fazem um vestibular para acessar o instituto. Não é um lugar que cabe todo mundo e tem que ter uma seleção. Ele já entra lá sendo um vencedor. E ele não entra lá já sendo um fracassado. Ele já entra num hall de eleitos, de qualificados, para além dos que ficaram de fora. Então, e aí tem as hierarquias de conhecimento, porque a sociedade da performance não é performar em arte.
performar em cultura, em reflexão, é justamente performar em matemática, performar como eu vou mexer nesse torno, nesse CNC. Tanto é que as áreas das humanas, da arte, da cultura, tem que travar grandes batalhas para que o subjetivo do aluno seja respeitado. Me parece até, me corrija se eu estiver errado, uma impressão aqui de quem está olhando de fora, né, ouvindo o que você está falando, mas é quase que como a arte, a cultura, a filosofia, ela fosse contra a sociedade do desempenho. Porque, veja bem, para você ler um livro de filosofia, você tem que ler, e esse aqui, por exemplo, e você tem que digerir, você tem que entender, você tem que raciocinar, você tem que se colocar naquele espaço presente de leitura. Só que a sociedade do desempenho ela não permite isso, não dá tempo. Se Deus existisse agora e fosse criar o mundo hoje, será que ele ia dizer... Nada de 7 dias, não. Nós vamos ter que fazer o mundo em 5 e no último dia não vai ser dia santo de descanso. Me parece, é uma provocação, uma brincadeira, claro, mas me parece que acho que ia ser assim, Rafa. Eu acredito nessa perspectiva, porque se a gente for enquadrar tudo, a criação e tudo mais dentro da nossa forma de ver o mundo, é isso. A hora que você apontou a questão da filosofia, das ciências humanas como um todo, sendo um contraponto, me veio uma coisa na cabeça que chega a ser cômico, mas é trágico. O quanto até mesmo esses saberes vão sendo quantificados para serem ali performatizados. Eu já vi uma escola que colocou atrás da porta uma estante, um papel como uma estante de livro com o nome de cada aluno e cada vez que o aluno termina um livro ele pinta um. Eu estou falando de criança, de 10 anos de idade, 11 anos de idade. Mas uma competição de quem lê mais. Onde está a absorção desse conhecimento, dessa criança? A reflexão. Exato. O que adianta ele ver? Eu li 12 nesse ano. Entendeu o quê? Mas foi aquela leitura dinâmica. Para vencer a competição. Passou o olho. Sim, ele venceu a competição, ele leu ali, ele escreveu uma lauda sobre aquele livro, ele provou que ele leu. Parece que ele está num sistema prisional querendo ler para diminuir a pena, porque ele está lendo por ler. E não faz o menor sentido. Assim como a gente pega essas grandes revistas semanais, Veja e tudo mais, você vai ter lá no final dela a lista dos livros mais vendidos. Aí a gente sente aquela obrigação, Nossa, eu tenho que ler esses 5 mais vendidos de ficção, de não ficção, de autoajuda. Eu tenho que assistir a série para comentar com os meus amigos. Eu tenho que. Isso vai deixando a gente cada vez mais sem ar, E como a gente já está encerrando aqui o segundo bloco também, eu vou pegar minha canequinha do Nietzsche, porque ele fala tanto do Nietzsche aqui, e, embora seja um filósofo muito contraditório, gosto muito dele, o que diz aqui na canequinha é o seguinte, torna-te quem tu és. Essa é uma frase dele e nós vamos começar com ela no próximo bloco. Como é que a gente vai se tornar o que a gente realmente é se a gente está tendo vários estímulos externos querendo impor o que a gente deve ser? Vai ficar pro terceiro bloco, a gente volta já já. Ficando cego pra poder guiar.